Jesus apresentou o amor de uma forma diferente do que vemos hoje. O amor dele não era carência, não era controle, não era cobrança, era escolha, era presença, era entrega sem se perder. E se a gente parar para olhar com calma, tudo que ele viveu e ensinou bate direto com o que a ciência está começando a entender só agora. Quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não está falando de um sentimento passageiro, ele está falando de uma decisão ativa, de um amor que se sustenta mesmo quando o outro não retribui do jeito que você gostaria. Um amor que não espera recompensa, não tenta mudar o outro à força. É o tipo de amor que liberta e não prende. Tem um versículo que resume isso perfeitamente. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso não é só bonito, isso é neurociência pura. Quando você ama com paciência, com empatia, com presença, seu cérebro ativa áreas ligadas à autorregulação emocional, à compaixão e o sentimento de segurança. O amor maduro diminui a atividade da amígdala, que é responsável pela resposta ao medo e à ameaça, e aumenta a conexão entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, que te dá mais clareza emocional e menos impulsividade. Amar como Jesus é literalmente bom para o seu cérebro. Ele não depende do outro para se sentir inteiro. Ele se doava porque transbordava. A psicologia chama isso de auto-amor saudável. Quando você tá bem consigo mesmo, você não entra em relação para tapar buraco. Você entra para somar. Ele não agia para ser aceito. Ele já sabia quem era. E tem uma coisa que a gente precisa falar. Jesus amava pessoas difíceis. E isso vai contra o que muita gente prega hoje. Porque hoje virou moda dizer: se afaste de gente complicada, gente tóxica, gente que não sabe amar. E claro, ninguém tá dizendo para você aceitar abuso ou viver numa relação que te destrói. Mas amar quem é legal, quem te trata bem é fácil. Jesus te convida a amar quem, na sua visão, não merece. E isso é desafiador. Jesus amou Pedro, mesmo sabendo que ele ia negar. Jesus amou Judas, mesmo sabendo que ele ia trair. Jesus curava quem o odiava. Ele acolhia quem a sociedade descartava. E olha que louco, estudos em psicologia mostram que quando a gente pratica compaixão, mesmo diante de quem nos desafia, o cérebro ativa áreas ligadas à empatia profunda, como o giro supramarginal e o córtex cingulado anterior. Isso fortalece nossa capacidade de manter o equilíbrio emocional, reduz a reatividade e aumenta a nossa inteligência emocional. Amar quem é difícil não te enfraquece, te fortalece. E Jesus já sabia disso muito antes da ciência dar nome para essas coisas. Quando a gente entra num relacionamento esperando que o outro nos complete, a gente está jogando uma bomba relógio ali dentro, porque ninguém aguenta ser a fonte de tudo do outro. Isso gera controle, ciúmes, insegurança, briga. E é por isso que tanta gente hoje sofre por amor, porque ama esperando o retorno, ama esperando validação. E isso não é amor, isso é dependência. Jesus amava sabendo que seria traído, sabendo que seria rejeitado, e mesmo assim continuou sendo ele. Isso não é fraqueza, isso é força. É o tipo de maturidade que a psicologia positiva chama de resiliência emocional. A capacidade de continuar sendo você mesmo, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Ele tinha propósito, ele sabia que amar não é sobre controlar o outro, mas sobre manter a essência mesmo quando o outro não acompanha. O amor de Jesus é o que hoje a neurociência chama de amor seguro, o estilo de apego seguro, aquele que não exige presença constante, mas valoriza, que não sufoca, mas cuida, que não precisa controlar porque confia. E isso não se aprende da noite pro dia, isso se constrói, se pratica, se rega como uma planta. Tem gente que acha que amar como Jesus é se anular, mas não é isso. Jesus também colocava limites. Ele se afastava quando precisava, ele orava sozinho, ele dormia quando os outros queriam que ele estivesse acordado. Ele cuidava de si. Amar como Jesus não é ser passivo, é ser consciente. É saber até onde vai o teu papel e onde começa a liberdade do outro. Amar como Jesus é parar de entrar em guerra para ser amado. É parar de implorar atenção. É olhar para o outro e dizer: tô aqui porque quero, não porque preciso. E isso muda tudo. Muda o tipo de relação que você atrai, muda o tipo de energia que você emana. Porque quando você ama desse jeito, você atrai gente que também tá pronta para esse tipo de amor. Mas isso começa dentro.
começa em reconhecer as partes feridas dentro de você, porque ninguém ama direito enquanto carrega um coração cheio de trauma. Por isso Jesus falava tanto de perdão, porque o perdão limpa a casa, limpa o quarto onde o amor vai morar. A ciência confirma isso também. Estudos mostram que guardar mágoa aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e afeta sua saúde mental e física. Perdoar não é esquecer, é liberar, é não deixar que o que fizeram com você dite o jeito que você ama hoje. Então, se você quer amar como Jesus, começa olhando para dentro, começa reconhecendo onde você ainda ama com medo, onde ainda exige o que você mesmo não tá dando. Amar como Jesus é o caminho mais poderoso de cura emocional que existe. É onde a espiritualidade encontra a ciência, onde a fé encontra a prática. É onde você para de repetir os padrões que aprendeu com os seus pais, com a sociedade, com as feridas antigas e começa a escrever uma história nova. Não vai ser fácil, você vai errar, vai querer desistir, mas segue. Porque é esse amor que transforma, que liberta, que constrói algo real. Quando você aprende a amar como Jesus, você para de aceitar migalha, você para de correr atrás de quem não te vê. Você começa a viver com propósito e tudo muda.